Boa noite. Dando continuidade à série O que os gregos criaram e fundaram, vale lembrar que todos esses itens estão contidos no volume 1 do livro Arquitetura Clássica na Arte da Grécia Antiga, século V a.C. A primeira codificação da lei grega nasce com Platão de Atenas, 428-348 a.C. A Assembleia Judicial, ou Eleia, que administrava o trabalho forense de Atenas, também nasce com os gregos. O Jardim Zoológico para pesquisas de animais e plantas surge com Aristóteles. Com Alexandre Magno, o Grande, ele pudera contar com a quantia de 800 talentos que dera ao tutor Aristóteles. Se formos converter essa quantia em dólares, nós teríamos 4 milhões de dólares. Essa quantia Aristóteles recebeu para custear a sua pesquisa de todos os animais e vegetais que ele pudera encontrar. Mas Aristóteles, dentro da sua genialidade, o que ele fizera? Ele contratou 1000 homens e ele pedira para que esses homens pudessem se espalhar nas mais variadas regiões do planeta. E onde tivesse vegetal e animal, eles pudessem reunir e poder retornar à Grécia numa determinada data, e com todos esses animais e vegetais eles pudessem começar a pesquisa que daria origem à zoologia e à própria botânica. Para fazer com que esses animais pudessem ficar dentro da Grécia de maneira que pudesse oferecer bem-estar para todos eles, Aristóteles criara o zoológico. Logo, a botânica, a zoologia e o zoológico é criação dos gregos. Os gregos criaram também a Câmara dos Deputados, formada para cidadãos eleitos por sorteio. Um templo para cada deus, ou herói, era o protetor mais importante da mitologia grega. Os templos clássicos eram construídos em honra e em homenagem do deus ou da deusa protetora da cidade. O tratamento acústico nos teatros ao ar livre, nas querquedes ou arquibancadas, calculavam a inclinação ideal dessas arquibancadas para que utilizassem cerâmicas com boca larga sob os assentos para facilitar a propagação das vozes em todo o teatro. Onde tivesse uma pessoa sentada, ela conseguiria ouvir com bastante tranquilidade tudo aquilo que era verbalizado ou cantado na orquestra. As bases da geografia matemática, lançadas por Eratóstenes. A gramática partem do compêndio de Dionísio. Os gêneros literários, a poesia épica ou epopeia, nasce no período helenístico, poema que tem por assuntos ações ou acontecimentos grandiosos. Um poeta era uma coisa luminosa, alada e sagrada, assim dissera Sócrates. A poesia dramática nasce também no período helenístico. A mímica, também no período helenístico, que são cenas da vida comum, um espelho deformante que reproduz a vida humilde das cidades. A mímica literária nasce no período helenístico, cantada e falada, parodiavam ou imitavam tanto a comédia quanto a tragédia. A diatribe nasce no período helenístico, de ordem cínica, escrita em prosa ou em verso. O idílio, também do período helenístico, representa a vida dos pastores e lavradores. A épica em miniatura nasce no período helenístico. Velhas lendas são narradas, combinando a descrição romântica do passado com as finas narrações sobre amantes. O epigrama tem origem no período helenístico, uma breve interpretação em verso das mais variadas impressões,
um sumário sóbrio e espirituoso de qualquer coisa que tenha estimulado o interesse do poeta. Os epitáfios metrificados têm origem no período helenístico. Descrevem sucintamente o caráter do morto e os sentimentos dos parentes e amigos que ficaram. A mais impressionante qualidade da literatura grega, tanto em poesia quanto em prosa, é que é hoje tão viva e importante quanto o era quando foi escrita. As estelas votivas são inscrições em objetos consagrados aos mortos. Elas eram cultuadas, cultivadas nas cidades para que pudesse mostrar a homenagem àquele que partira. E nessas estelas votivas, inscrições eram colocadas daquele que amava, aquele que partiu, ou dos familiares, em homenagem, em honra à inteligência e aos feitos daquele que partira. Os escritores profissionais do período helenístico também eram uma classe especial na sociedade grega. Introduzem a literatura nas escolas como estudo indispensável para todo homem culto. A biografia literária tem origem no período helenístico. As esculturas ornamentando os frontões e fachadas laterais dos templos clássicos, embelezando a obra e, ao mesmo tempo, contando um feito histórico heróico de um deus da mitologia, tem origem na Grécia. A economia doméstica, escrito por Xenofonte. O método científico de base teórica, através da experimentação, da pesquisa, do questionamento e da investigação, perguntavam-se não só por que um fato acontece, mas como ele ocorre. Aristóteles é o pai do método científico que deu origem ao nosso método científico moderno. Toda teoria deve decorrer de fatos demonstráveis através da observação direta e da lógica rigorosa. Com Arquimedes de Siracusa, descobriu-se o peso específico dos corpos. A política, século VII a.C., são práticas organizadas e institucionais. A democracia, no século VI a.C., que é uma organização política. O rei deixou de ser onipotente e seu poder foi aos poucos partilhado e disputado entre os cidadãos. Solon de Atenas e Clístenes de Atenas. O sofista, século V a.C., recrutavam-se jovens da elite intelectual de diferentes cidades e lhes pagavam para aprenderem lições de retórica. A intenção era, quem soubesse persuadir sempre faria passar sua tese por verdadeira. Para qualquer problema se podem aliar duas colunas, os argumentos a favor e os argumentos contra. No urbanismo, os gregos materializaram o poder político idealizado, onde o poder está no centro, no ponto de equilíbrio, e todos se acham a igual distância do mesmo. E deram vida a essa ideia na praça pública, ou ágora, situada na Acrópole, ao lado da Acrópole. Quando os helenos, a partir do século VII a.C., começam a fundar colônias no exterior, a primeira iniciativa que realizam é abrir espaço no centro, exclusivamente para o uso público. Esta é a invenção da política. Jean-Pierre Vernant. No próximo vídeo, daremos continuidade ao que os gregos criaram e fundaram. Até a próxima!